Itamaraty aciona a Organização Mundial do Comércio contra tarifaço dos Estados Unidos. E você vai ver ainda. Após longa negociação com deputados da oposição, Hugo Mota retoma trabalhos na Câmara. E ainda, Donald Trump planeja se reunir com presidentes da Rússia e da Ucrânia para mediar conflito. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você, 11h30 agora, pelo horário de Brasília. Uma ótima quinta-feira para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, você fica muito bem informado a partir de agora. A tarifa do presidente americano Donald Trump entrou com força nesta quinta-feira para bolsas de todos os países. As taxas chegam a 41%, 39% para a Suíça e 15% para a maioria das nações. As tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entraram em vigor nesta quinta-feira para dezenas de países. A medida tem o objetivo de estabelecer a nova ordem comercial mundial determinada pelo magnata, na qual as sobretaxas alfandegárias são utilizadas como uma arma de política econômica. Em sua plataforma Truth Social, Trump comemorou: "É meia-noite, bilhões de dólares em tarifas estão fluindo agora para os Estados Unidos da América." Washington mantém a tarifa mínima universal de 10% imposta em abril para os países aos quais os Estados Unidos exportam mais do que importam. Para os países com os quais Washington possui um déficit comercial, tarifas mais elevadas, que variam entre 15% e 41%, passaram a ser aplicadas nesta quinta-feira. A maioria pagará 15%, como a União Europeia, Japão, Coreia do Sul, entre outros. A Índia será a mais prejudicada, com 50%, somando os 25% que entraram em vigor nesta quinta-feira e os 25% que serão aplicados dentro de 3 semanas, por causa da compra contínua de petróleo russo. O Brasil merece uma menção à parte, porque apesar do superávit dos Estados Unidos com o país, vários produtos brasileiros, incluindo café e carne, enfrentam um tarifaço de 50% adicionais desde quarta-feira. As novas tarifas alfandegárias chegam a 41% no caso da Síria e 39% para a Suíça. Uma pesquisa da Morning Consult The Century Foundation, publicada em 31 de julho, mostrou que 83% dos americanos estão preocupados com o preço dos alimentos. Muitos economistas afirmam que os consumidores americanos acabam pagando mais porque as empresas, diante do aumento dos custos, elevam o preço de seus produtos. E o governo federal acionou a Organização Mundial do Comércio, a OMC, contra o tarifaço de Donald Trump. Segundo o Itamaraty, foi formalizado o chamado pedido de consulta. Na Organização Mundial do Comércio, em Genebra, na Suíça, o governo abriu consulta para avaliação do órgão sobre a sobretaxa de 50% para a entrada de produtos brasileiros no país. Esse é o primeiro passo para uma ação, anterior à eventual abertura de um painel, mecanismo de julgamento dentro da organização. Segundo estimativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, cerca de 36% das exportações brasileiras aos Estados Unidos serão afetadas. A medida prevê uma lista de exceções, como suco de laranja, aeronaves civis, petróleo, veículos e peças, fertilizantes e produtos energéticos. Mas a carne e o café, por exemplo, estão entre os produtos afetados. A avaliação do caso na OMC é um processo longo e não há garantia de sucesso. Mas o mecanismo da organização tem o objetivo de assegurar que os países cumpram os acordos comerciais, como a cláusula da nação mais favorecida e os limites tarifários previamente acordados, e também que medidas consideradas incompatíveis possam ser contestadas. Segundo o Itamaraty, o tarifaço pode comprometer a estabilidade do sistema global de comércio.
Pois é, e essa guerra comercial deve prejudicar várias regiões do Brasil. No estado da Bahia, produtores estão preocupados e buscam medidas de amenizar os impactos das tarifas. O decreto assinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última semana, oficializando a tarifa de 50% a produtos brasileiros, trouxe impactos a exportadores baianos antes mesmo de passar a valer. Produtores rurais e pecuaristas do Extremo Sul apontam os prejuízos. São muitos os impactos, né? A gente entende que a situação é muito grave. O Brasil, o governo brasileiro precisa sentar para conversar, precisa abrir negociações, porque isso está acontecendo em vários países do mundo. Porém, o Brasil tem os Estados Unidos como o segundo maior importador dos nossos produtos, principalmente de agricultura e pecuária. Então, olha só a gravidade disso. Sobre o tarifaço, teve um impacto imediato no preço do boi gordo, porque estava sendo comercializado em média R$ 280 a R$ 290 arroba. A partir que anunciou o tarifaço, o boi já desceu para 250 a 260 arroba. E também no café, região aqui Itamaraju, uma grande produtora de café, e o café também foi um dos produtos que foi taxado, e com isso deu um desânimo muito grande aí nos produtores em relação ao investimento, em relação a produtores que vinham renovando roças, fazendo plantios, fazendo todos os tratos. Então deu um impacto muito grande para a nossa região esse tarifaço. Uma análise da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, FIEB, projeta uma retração de 0,27% no PIB estadual, o que corresponde a uma perda estimada de R$ 1 bilhão e 300 milhões de reais, com base no valor do PIB baiano de 2024, quando o valor foi mais de 482 bilhões de reais. Entre os setores mais atingidos estão os de produção de pneus, produtos químicos, cacau e seus derivados, além de produtos não industriais, como café e frutas, a exemplo da manga, uva e goiaba, além de outros produtos, peixes e mel, muito importantes para a economia de cidades do interior do estado. Os produtores da região de Barreiras analisam o cenário e visam novas possibilidades. Aqui no oeste da Bahia, a gente tem uma cadeia forte de bovinos, né? Santa Rita de Cássia, por exemplo, o maior rebanho hoje da Bahia, né? E toda a cadeia do grãos também, que acaba atendendo a cadeia de proteína animal, né? Como um insumo básico ali para a sua produção. O governo americano apresentou uma lista com 694 itens que ficarão isentos da taxação. Entre eles, alguns derivados de celulose, setor principal de exportações baianas para o país, além de alguns derivados do petróleo, bem como minerais, metais preciosos e o sisal. A área da fruticultura, existem algumas possibilidades que foram anunciadas de retirar alguns produtos, alguns commodities, né? E eu acredito que vai ser ajustado. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos, se reuniram no início da semana com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Na reunião, eles defenderam a retirada de produtos baianos da lista de taxação. Vamos trabalhar para que esses produtos que impactam na Bahia possam ser retirados da lista. Caso a gente não consiga e os Estados Unidos permaneça em mantê-los, nós vamos negociar para que, ao invés de 50, a redução nessa alíquota, nessa tarifa, então retirar. Bom, no momento atual, né, a principal indústria impactada é a indústria de pneus, seguida da indústria de derivados de cacau e a indústria petroquímica. Mas também há influência de indústrias com menor participação no valor, mas que talvez alcance até a maior quantidade de empresas. Dados da FIEB apontam que as exportações baianas continuam sendo duramente afetadas e representam 332 dos 389 produtos sujeitos a sobretaxas e impacto de 81% da pauta industrial. Há o risco de aumento da ociosidade industrial e ameaça indireta a empregos em polos baianos que empregam cerca de 211 mil trabalhadores.
E em Brasília, depois de 30 horas de ocupação da mesa e após longa negociação com a oposição, Hugo Mota conseguiu assumir seu lugar na presidência da Câmara. Mota pediu respeito aos parlamentares e a volta do diálogo na casa. No protesto, parlamentares buscavam pressionar a cúpula do Congresso a pautar a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos participantes do 8 de janeiro, além do impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O presidente da Câmara, Hugo Mota, conseguiu voltar à mesa da presidência e abrir a sessão plenária por volta das 10h30 da noite, após longa negociação mediada por seu antecessor, Arthur Lira. Mota pediu respeito e lembrou que as manifestações têm que obedecer o regimento da casa. O presidente da Câmara afirmou que vai insistir no diálogo para que qualquer decisão seja tomada. Mas é justamente nessa hora que nós não podemos negociar a nossa democracia e aquilo que para essa casa é o sentimento maior dessa casa, que é termos a capacidade de aqui dialogar, fazermos os enfrentamentos necessários e deixarmos a maioria se estabelecer. Nós temos uma preocupação muito grande com o momento crítico que o nosso país está vivendo. A crise institucional, os debates que agora nos colocam também num possível conflito internacional, e penso que nesta casa mora a construção dessas soluções para o nosso país, que tem que estar sempre em primeiro lugar, e não deixarmos que projetos individuais, projetos pessoais ou até projetos eleitorais possam estar à frente daquilo que é maior do que todos nós, que é o nosso povo, que é a nossa população, que tanto precisa aqui das nossas decisões. No Senado, a oposição conseguiu as 41 assinaturas necessárias para entrar com um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Agora cabe decidir ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre. E olha, agora mudando de assunto, falando sobre a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela recorreu nesta quarta-feira da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que decretou prisão domiciliar do ex-presidente. Os advogados dizem que Bolsonaro não descumpriu a medida cautelar. No recurso apresentado ao Supremo, os advogados sustentam que Bolsonaro não descumpriu a proibição de usar as redes sociais. A medida cautelar foi estabelecida no mês passado, quando Moraes também determinou que Bolsonaro fosse monitorado por tornozeleira eletrônica. O recurso será analisado pelo próprio ministro. Além de avaliar o caso individualmente, o recurso também pode ser julgado pela primeira turma da Corte, formada pelos ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, além de Moraes. De acordo com a defesa, o ex-presidente não pode ser punido por ter saudado seus apoiadores por meio de perfis de outras pessoas. Segundo os advogados, o ex-presidente não foi proibido de dar entrevistas ou de se manifestar. Eles também defenderam que o recurso seja julgado pela primeira turma da Corte. O ministro determinou a prisão domiciliar por entender que houve descumprimento das medidas. Os filhos do ex-presidente publicaram em suas redes sociais as postagens de agradecimento de Bolsonaro aos apoiadores que compareceram aos atos realizados no domingo. O ministro Alexandre de Moraes autorizou hoje que aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro façam visitas a ele. Com isso, estão autorizados a encontrar o ex-presidente em sua casa entre 10 da manhã e 6 horas da tarde. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco, entre outros. E veja a seguir, Donald Trump planeja se reunir com presidentes da Rússia e da Ucrânia para mediar conflito. E agora vamos ver o tempo na cidade de Itajubá, Minas Gerais, 19 graus por lá. Nós voltamos já.
O Redação Hit está de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 47 minutos. Poucas horas após o encontro entre um americano enviado e Vladimir Putin em Moscou, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse estar aberto para se reunir com os líderes da Rússia e da Ucrânia para tentar encerrar a guerra. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que está disposto a se reunir com seus pares russo e ucraniano para tentar encerrar a guerra na Ucrânia. A declaração veio horas depois de chamar de muito produtiva a reunião entre seu enviado, Steve Witkoff, e o líder russo, Vladimir Putin, em Moscou. A Casa Branca informou que os russos expressaram seu desejo de se reunir com o presidente Trump e o presidente está aberto a se encontrar tanto com Putin como com Volodymyr Zelensky. Bem, há uma perspectiva muito boa de que haverá uma reunião em breve e ainda não determinamos onde, mas tivemos algumas conversas muito boas com o presidente Putin hoje e há uma boa chance de que possamos encerrar essa fase, chegar ao final desse caminho. O caminho foi e continua sendo longo, mas há uma boa chance de que haja uma reunião muito em breve. O encontro, porém, segundo funcionários americanos, não evitará sanções aos países que comprarem petróleo e armas da Rússia. Por sua vez, Zelensky disse que em uma conversa por telefone com Trump, na qual líderes europeus também participaram, foi pedido o fortalecimento de todas as ferramentas disponíveis para os Estados Unidos, a Europa e o G7 contra a Rússia. As relações entre Moscou e Washington estão tensas desde a semana passada, depois que Trump enviou 2 submarinos nucleares em resposta às declarações do ex-presidente russo Dmitry Medvedev. Além disso, o presidente americano deu à Rússia 10 dias para interromper a ofensiva na Ucrânia ou enfrentar novas sanções não especificadas. Trump iniciou o segundo mandato prometendo encerrar a guerra no leste europeu em poucos dias, mas está cada vez mais frustrado com a atitude de Putin. A disparada no preço das hospedagens em Belém, no Pará, virou tema de preocupação internacional às vésperas da COP30. O presidente da conferência, André Corrêa do Lago, descartou uma mudança de sede. O presidente da COP30, André Corrêa do Lago, afirmou que o aumento vertiginoso nos preços de acomodação em Belém é uma preocupação entre os países que se preparam para a próxima cúpula climática. O embaixador participou de uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados para falar sobre os preparativos para o evento, marcado para novembro. Essa questão toda, esse debate todo, está vindo porque os países que estão procurando fazer reserva em Belém estão vendo preços que são 10, 15 vezes maiores do que o que os hotéis oferecem, por exemplo, esse mês. Apesar de questionamentos sobre uma possível mudança de sede, Corrêa do Lago afastou qualquer chance. Eu tenho dito que não há plano B, o plano B é Belém, então é bem de Belém. De acordo com a Agência Brasil, o embaixador confirmou que o presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, desistiu de viajar ao Brasil em razão dos custos e vai enviar apenas o seu ministro do Clima e Proteção Ambiental. O presidente da COP30 lembrou que as questões estruturais e logísticas da conferência são de responsabilidade da Secretaria Extraordinária da COP30, ligada à Casa Civil da Presidência da República, que, junto ao Estado do Pará, busca soluções legais para os preços, inclusive por meio de órgãos de defesa do consumidor. Fim de semana chegando e a previsão do tempo mostra, que uma frente fria avança pelo sul do país. As temperaturas devem cair no centro-sul do Brasil já a partir de hoje. O avanço do sistema pela costa sul do país deve fazer com que o tempo fique instável nos 3 estados do sul. A chuva ganha força em algumas partes do Rio Grande do Sul, no interior de Santa Catarina e do Paraná. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, há risco de temporais para o norte e a Serra Gaúcha, sul, serra e oeste catarinense e extremo sul paranaense. Depois da chuva, as temperaturas começam a cair novamente. No sudeste, a umidade vinda do mar também pode provocar pancadas em algumas áreas do litoral sul de São Paulo. E o fim de semana já deve começar gelado também no sudeste e em partes do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Há possibilidade de geada ampla no sul e no Mato Grosso do Sul, além de áreas de São Paulo e extremo sul de Minas Gerais.
O ar polar deve ganhar força e espalhar o frio para mais áreas do país entre domingo e o amanhecer de segunda-feira, podendo atingir até parte do norte do país. No Nordeste, a entrada de ventos vindos do oceano deve manter a chuva concentrada sobre a costa leste da região. Um dos esportes que mais cresce em Mato Grosso do Sul tem revelado talentos e conquistado espaço nas escolas e competições. O tênis de mesa tem ganhado destaque com ações de incentivo e atletas promissores. A modalidade de tênis de mesa tem conquistado crescente notoriedade em Mato Grosso do Sul, impulsionada pelo desempenho do atleta Hugo Calderano, que atualmente ocupa a 3ª posição no ranking mundial. Na capital, a associação Top Spin tem se destacado como um polo de desenvolvimento da modalidade. Tendo uma grande procura com esses resultados do Hugo Calderano, que ele é o 3º no mundo, né? É o único brasileiro, é o melhor das Américas e assim, então tem tido uma procura muito grande pelo esporte. Inclusive nas escolas, onde tem aqui no caso aqui do Mato Grosso do Sul, nós temos o projeto no estado e no município. São secretarias, né? Secretaria Estadual de Ensino contrata a gente, é cedido para a Fundesporte e a Fundesporte coordena essa modalidade. Amabile Careaga, com 17 anos, demonstrou desde cedo um talento excepcional para o tênis de mesa. Atualmente, é campeã sul-mato-grossense nas categorias sub-19 e sub-21, consolidando-se como uma das promessas do estado na modalidade. Eu achei o esporte bem interessante, ele é bem exigente e aí eu gostei bastante. E como é ser campeã do nosso estado? É bem emocionante, né? Eu comecei há não muito tempo e já ter resultados assim eu acho bem empolgante. Um esporte sem idade que vem crescendo cada vez mais e que desde 2007 o projeto leva o tênis de mesa para dentro das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. Você está vendo aqui, na hora do jogo é um esporte individual. A não ser que vai jogar duplas ou equipe. Mas sem a equipe você não treina. Então, assim, é bacana por causa disso. Então, você pode ver aqui, ó, tem o Eduardinho aqui com 10 anos, o Edgar com 40. Nós temos a dona Luana, que sempre participa dos jogos da melhor idade. Então, assim, é bacana, é gratificante. E no Redação Hit de hoje, nós vamos conhecer uma cidade no sul de Minas, Poços de Caldas. A cidade surgiu com a descoberta de suas fontes no século XVIII, atraindo moradores e tornando-se um importante centro termal, já que a região está localizada sobre uma antiga caldeira vulcânica, o que contribui para suas águas quentes e minerais. E vamos então conferir agora uma câmera ao vivo de Poços de Caldas. E olha, algumas curiosidades é que o nome Caldas foi inspirado na cidade portuguesa de Caldas da Rainha, famosa por suas águas termais e também frequentada pela família real portuguesa, segundo o IBGE. As fontes atraíram moradores e a região cresceu rapidamente com a exploração das águas e também a formação de um povoado. A economia do município é diversificada, com destaque para o turismo, a indústria de alumínio e a produção de cerâmica. E esta edição fica por aqui. Olha que bonito, parece até uma tela de pintura, né? Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente quinta-feira para você. A gente se encontra novamente amanhã. Até lá!